Oi, gente! Feliz 2022! Pois é, nosso primeiro podcast do ano. Tiramos umas férias, né, amiga? 5 dias. 5 Ou dias. 7 dias. Mas vamos aí voltar com tudo, todos os episódios aí que vocês querem escutar sobre a saúde da mulher, sobre a saúde em geral, sobre comportamento. Também. E hoje é sobre saúde em geral, porque geral está com Covid. E se você não tá com Covid, você está com gripe. E aí, pra isso, a gente trouxe uma super profissional pra nos orientar sobre essa doença e como que faz pra prevenir, o que que dá pra fazer, se tem que fazer teste, tem que fazer tomografia, né? E a Alessandra vai apresentar ela pra gente. Pois é, e é um assunto que não para de rolar aí, tá todo mundo desesperado com gripe e tal, muita gente viajou, aglomerou, enfim, e acabou, né, se contaminando, e aí fica aquela dúvida, né, nossa, mas eu tomei a vacina, porque essa vacina não presta, né, porque eu tomei a vacina e tô com Covid, tive Covid. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso pra vocês. E, para isso, a gente trouxe a nossa convidada mais que especial, que é minha amiga do coração, formou comigo. Muitas histórias, né, Karime? Muitas histórias. Karime Nadaf Schettini. Isso, Falei certo? falou. Então tá. A Karime é pneumologista clínica, é professora do Hospital Júlio Miller, é da Comissão Científica da Sociedade Brasileira de Pneumologia de Doenças Raras. Olha que chique, escreveu o Chique, hein? capítulo, né, recente aí, brasileiro. Então, muito orgulho de você, da profissional que você se tornou. Então eu queria agradecer, só a Lê mesmo para me trazer aqui. Vou Não introduzir ela ao mundo da internet. É isso aí, não é muito fácil, ela sabe que não é uma tarefa fácil, mas eu agradeço a Lê e a Matheus de estar participando. E a gente vai tirar algumas dúvidas, vamos falar sobre esse tema quentíssimo, na verdade, do momento, né? Que é a síndrome gripal, né? A gente tem visto muitos casos e a tendência é aumentar nas próximas semanas. A gente veio de um processo de vacinação que trouxe bastante segurança, então muitas medidas foram deixadas para trás. Em alguns lugares, o uso de máscara foi descontinuado em ambientes abertos. A gente estava com relação trazendo bastante segurança com relação a poder se aglomerar. E a gente sabe que isso acontece no final do ano. A gente tem festa de firma, a gente tem festa de amigo, a gente tem a nossa família se reunindo e a gente tem as nossas férias, né? A gente trabalha o ano inteiro e quem pode tem todo o direito de descansar. E o que aconteceu em meio à aglomeração? A gente tem, no momento, cepas novas no pedaço. Isso sempre é um problema para a doença viral. A gente fala isso do Covid, mas isso acontece em todas as doenças virais. Então, muito fruto da circulação do vírus em populações diferentes, ao longo do tempo, paciente que tem imunidade porque fez vacina, porque teve doença, e tem a população que não fez vacina e não adoeceu, onde esse vírus acaba circulando e a circulação aumentada do vírus nessas pessoas e nos diversos lugares leva à mutação genética desse vírus. E aí vem a primeira pergunta é colocar em xeque a vacina, né? A gente sempre tem essa tendência a colocar em xeque, porque se eu estou vacinado não é para eu pegar a doença, né? Primeira coisa, vacina é sempre estratégia coletiva. Então, eu vacino por mim, eu vacino pela Lê, eu vacino pela Mateusa. Por quê? Porque quanto maior o número de pessoas vacinadas, menor é a chance daquele vírus circular e também de se mutar. Então, frente a isso, que é uma estratégia coletiva, a ideia da vacina é justamente a gente evitar óbito, né? Se o vírus muda um pouco o material genético, a gente acaba se infectando, porque a gente não reconhece tão prontamente aquele vírus ao qual a vacina se baseou lá na fabricação dela, que foi em 2020. Já não é mais a mesma coisa. O vírus mudou e a vacina reconhece parcialmente o material genético dele. Então, a gente acaba se infectando. Só que a gente não morre mais, né? Então, aquela mortalidade, aquele desespero para pacientes vacinados, a gente tem visto o maior número de boa evolução. Então, os pacientes evoluem bem quando eles são vacinados. Principalmente com o boost da terceira dose de vacina, né? A gente vê a Ômicron e a Delta que elas estão em maioria agora circulando no Brasil, a Covid, e para pacientes vacinados com 2 ou 3 doses, a Ômicron realmente é uma gripe, passa batida como uma gripe. Vão ter pacientes que vão inflamar?
Vão, mas isso vai ser realmente uma pequena parte desses pacientes que vão estar mais inflamados na doença. E a gente está vendo isso, né? Nos jornais, nas dia a dia do pesquisas, a consultório. gente está conseguindo ver que hoje a gente tem um número maior de infectados do que há um ano anterior, só que com menos internações e menos mortes. Eu acho que se tem alguma comprovação que a vacina A vacina deu funciona. certo, né? É isso aí. É isso, É isso aí. né? A gente vive do ano passado para cá, quem tratou a doença, quem cuida da doença, quem viveu a doença, com certeza a gente vê um número absurdo de pacientes positivos. Tanto que ano passado a gente não teve escassez de insumo. Hoje a gente já tem escassez de insumo. Então, várias partes do país a gente não consegue marcar teste, a gente não consegue achar teste. Porque numa síndrome gripal, o que é importante? A gente se testar para tentar entender onde é que a gente está. A gente teve agora um aumento do número de casos da variante da influenza, H3N2, de novo, uma outra variante viral, né? Que a nossa vacina do ano passado para a influenza não cobre. Mas a gente tem uma certa defesa com relação à evolução. Então, o mais importante dos sintomas gripais é, primeira coisa, se você tem a oportunidade de testar, o mais importante é a gente saber frente ao que a gente está lidando. É uma influenza, é um Covid, né? E com relação à Covid, a gente tem um número astronômico de positivos e a gente não vê o sistema de saúde falhar, colapsar, como aconteceu ano passado. E a tendência do Covid vai ser um pouco parecido com a influenza em termos de vacinação, né? Provavelmente todo ano vai ter talvez uma variante nova e que essa vacina vai ser modificada. A gente Justamente. espera que seja sazonal essa doença. Sim. A gente espera que seja sazonal. Mas, Karime, todo mundo tem que testar? Todo mundo que apresentar sintomas gripais? É interessante. Mesmo que eles sejam leves? O interessante do teste é justamente a gente definir tempo de isolamento, né? A gente não colocar a nossa família em risco, as pessoas do nosso trabalho. Então, assim, isso não é obrigatório, mas é extremamente interessante a gente saber que vírus que a gente está contaminando. Se a gente pensar em influenza, por exemplo, o tempo de isolamento são 7 dias, ou pelo menos 48 horas assintomático, né? Então, o paciente, geralmente, a influenza, ela tem uma persistência de febre maior que o Covid. Hoje, em vacinados, né? A gente está conversando de paciente vacinado. Vamos pensar que todo mundo é vacinado. Vamos pensar nesse mundo ideal aí que todo mundo se vacinou. Então, frente a isso, os pacientes de influenza, eles têm uma tendência, vão ter sintomas gerais, então, dor no corpo, né? O músculo vai estar doendo ali, dor de cabeça, dor de garganta. E é comum na influenza a gente ter febre, principalmente nos 3 primeiros dias, né? Isso é um motivo de alarde? Não, não é um motivo de alarde. Totalmente contornável com antitérmico, lembrando que toda doença viral, o que combate uma doença viral vai ser sempre a nossa própria imunidade, então manter-se hidratado, com uma boa alimentação, isso é interessante, né? Nos dias de hoje, ter sintoma gripal quer dizer casa, quarto, a gente não quer expor, a gente não quer, eu brinco com os meus pacientes que a gente não quer ter mais de um doente na casa. Um já é o suficiente, a gente não precisa de mais, né? Então, esse tipo de orientação, a gente ganhou com a Covid, eu acho que isso a gente tem que levar para todas as doenças. Se a gente pegar os meus pacientes, que são pacientes com doença respiratória, é muito interessante ver que ao longo desses 2 anos de pandemia, usando máscara, o tanto que as doenças virais diminuíram. Eles pararam de exacerbar. E as pessoas também começaram a aglomerar menos. As pessoas começaram a aglomerar menos. Tá todo mundo com Covid porque as pessoas se aglomeraram? Sim, E a gente sempre viu, assim, tirando antes dessa época da pandemia, o pessoal, principalmente no Japão, né, o pessoal oriental, quando eles estão gripados, eles usam máscara. E às vezes a gente achava Espero que a gente ganhe esse hábito. e às vezes a Sim. gente achava aquilo estranho, né? Nossa, Sim. ninguém, no aeroporto, principalmente, você via um coreano, um japonês de máscara. Então, assim, você vê que eles sempre tiveram essa preocupação, né? E é muito legal que isso é muito cultural, né? Se você avaliar a própria pandemia nos orientais, você não vê o estrago que fez em nós latinos, porque a gente adora abraçar e beijar, né? A Jojá é com a gente mesmo. Então, como pegar, tá muito próximo, e principalmente a Omicron, ela tem uma tendência, uma infectividade um pouco maior, então a gente tem uma tendência, às vezes, de fazer uma festinha e quase uns 80% da festa pegar. por exemplo, ser positivo para Covid, ter sintoma gripal. E agora com Covid, são 7 dias também de isolamento para quem é vacinado. Para quem é vacinado, sim. O CDC americano liberou no dia 27/12 uma opção de isolamento agora que pacientes com sintomas leves e calendário vacinal completo para COVID, no 5º dia, após o 5º dia, ele pode ser liberado do isolamento. O interessante é sempre a gente testar no 5º dia, se for possível. Então, paciente com sintoma leve, no 5º dia você testa ele.
Testa com que exame? Você pode testar com antígeno, né? O PCR não é muito interessante a gente utilizar, porque ele tem uma amplificação para pedaço viral muito grande. Então, você pode ter o que a gente chama de vírus cadáver. Ele pode vir positivo, mas não ter multiplicação. E acaba que ele demora um pouco mais. E ele demora um pouco mais. O antígeno não. Se não ter reação antigênica, né, você pode ser liberado. E o interessante até que o CDC coloca é a gente ter 2 dias de testes de antígeno negativo para você liberar. Nos Estados Unidos, isso já está sendo praticado, então o paciente, eles orientam usar a máscara nos próximos 5 dias. Então, paciente com sintoma leve. Tosse, ele é um sintoma leve, mas a gente tem que tomar, ela já não é tão bem aceita socialmente. Então, assim, você sai tossindo. Não, se você engasgar, você já fica com medo. Não, dá até medo, né? Às vezes você tá com uma alergia, você vai tossir assim, a pessoa do seu lado já te olha, meu Deus. Então, assim, o que a gente tem visto, às vezes, são 3 dias de sintomas e a partir do 3º, 4º dia o paciente está assintomático. Esses pacientes assintomáticos, isso acontece mais em jovens, né? Tudo na medicina, a gente tem sempre uma orientação, principalmente para clínicos que não têm tanto convívio com aquela doença, então tá todo mundo tentando ajudar, né? Você vê uma boa vontade de toda a equipe médica e de saúde em tratar e auxiliar o paciente na doença, mas existem extremos, né? A gente vai sempre observar mais um idoso, um paciente imunossuprimido. Esses pacientes, eles têm uma chance maior de serem positivos por mais tempo. Então, assim, a ideia de testar eu acho interessante. O duro é que o nosso governo não dá esse teste, né, com fácil acessibilidade para a população. E é caro, né? É caro. Para influenza. Para Covid também. Para Covid antígeno. Essa semana foi liberado o autoteste. Até então, a Anvisa não tinha liberado o autoteste. Se você pegar a Europa, por exemplo, eu tinha autoteste em casa porque meu esposo foi para a Escócia e ele ganhava no trem. Então, todo dia que ele pegava o trem na Escócia, ele recebia uma caixa com 7 testes para fazer esse controle com relação à positividade. Aqui no Brasil não tinha sido liberado e essa semana a Anvisa liberou a comercialização de autoteste de Covid. Então, vai ser vendido na farmácia. Mas vendido, não dado. Não dado, vendido. Assim, na França, por exemplo, ele é vendido, mas custa 2,6 euros. Para eles, frente à moeda deles, é um custo muito barato. Eu não ouvi dizer que vai custar em torno de R$50. É mais barato que o teste que a gente tem pago hoje em dia, mas ainda assim poderia ser mais acessível à população, né? Assim, um tempo razoável, pensando da parte clínica e na segurança das famílias, a Sociedade até de Pneumo tem liberado uma nova normativa em cima disso, com liberação de pacientes leves a partir do 7º dia, para ter um pouco mais de segurança a partir do 5º. Acho que lançou hoje. Isso. Lançou uma nota a partir do 7º dia, que eu acho muito mais razoável. Tá bom. Então, é manter uma boa hidratação, remédios sintomáticos e esperar que aquela virulência vai melhorar. Se você tiver sintomas mais graves, aí você sim pode procurar um pronto atendimento para ser melhor avaliado, porque o que a gente vê assim, testou positivo, a gente quer algum remédio fantástico para melhorar aqueles sintomas, a gente esqueceu que é um sintoma gripal, que é um vírus, que gripe derruba a gente mesmo, e a gente já quer fazer um monte de exame. Antes de começar o podcast, a Karime estava falando aqui para nós o quanto de pessoas começaram a querer procurar tomografia. Então, fala um pouquinho, Karime, dos sintomas de gravidade, que a pessoa precisa ficar de olho, e quando ela precisa fazer tomografia realmente. Sim. Com relação aos exames e as doenças virais, a gente precisa ter bastante cuidado, porque doença viral, elas sempre têm começo, meio e fim. Principalmente a fase viral dessa doença, que é a fase que a gente está mais sintomático. Se a gente pegar o Covid do início, lá antes da vacinação, a gente tinha um Covid que o vírus aumentava e replicava nos primeiros 7 dias de doença e depois decaía a replicação viral e vinha a lambança que ele deixava para a gente, que era a parte inflamatória. Então, a partir deste momento, então passando ali o 5º, 7º dia, é o momento onde a tomografia se alterava. Então, não faz sentido, nem fazia sentido antes e nem faz sentido hoje a gente fazer um exame de imagens, expor o paciente a uma radiação antes disso.
tá? Então, eu quero fazer uma tomografia hoje. Não, você não precisa de tomografia hoje, né? E a gente precisa trazer essa cultura para o paciente que tem uma paciente esses dias que falou assim, eu fui no pronto atendimento porque eu queria fazer uma tomografia. E ela tá normal, graças a Deus. Que ótimo. Isso condiz com o momento da sua doença, que é E não ter significa que nada. depois não vai alterar, Isso né? não quer dizer que depois não vai alterar. Então, assim, vamos deixar, quando for necessário, a imagem para o momento certo da imagem. Então, pensando em Covid, esse é o momento certo de se pedir uma imagem. O que a gente tem visto agora com as variantes? A gente tem visto que ela não gosta muito de pulmão, não. Tá? A gente tem visto imagens limpas. Quem que a gente sempre vai prestar mais atenção? Extremos de idade e pessoas comórbidas. Foram sempre as mais atingidas pela gravidade da doença e as virais não é diferente. Isso serve tanto para as influenzas e isso serve tanto... Quem que é o nosso foco? São as pacientes de vocês, as nossas gestantes, né? Os pacientes imunossuprimidos, os pacientes idosos que têm comorbidades. São esses pacientes sempre em que a gente vai ficar muito mais de olho numa evolução. Eu comecei com uma persistência de febre na Covid, falta de ar, né? Queda de saturação. É isso que a gente vai prestar atenção. São nesses pacientes onde há necessidade de exames complementares e, às vezes, de uma introdução de medicação específica, né? Para a parte inflamatória. Não é cloroquina, gente. Não Superem. é. Não é o kit não Covid. A gente... Isso já foi comprovado. Isso já foi. E é muito interessante que hoje a gente está numa situação muito mais confortável com relação à Covid. No nosso país ainda nem tanto, mas o mundo ele está caminhando para uma sensação de segurança onde a gente já tem medicações antivirais que são efetivas para a Covid. Os Estados Unidos, inclusive, vai começar a distribuir de forma gratuita nas farmácias do Walmart em breve, para os pacientes, assim que testarem positivo, terem acesso às medicações antiviral. O que reduz vírus é antiviral. E até o momento a gente não tinha nenhum que fosse fazer esse milagre para a Covid. E agora a gente já tem. Então, em breve a gente vai ter medicação. Que não é cloroquina, que não é cloroquina e não é ivermectina. E nem azitromicina, gente, pelo amor de Deus, é antibiótico. Azitromicina é antibiótico. E a gente já tem uma outra medicação, que é um pool de anticorpos, que para pacientes de alto risco, então esses idosos que a gente conversou que têm comorbidades, isso já está disponível no Brasil, infelizmente não para todo mundo. Em serviços particulares em São Paulo, a gente já tem essa disponibilidade. E aí a gente ainda tem o Redesenvir, que já é um pouco mais antigo, mas não mudou mortalidade, mas segura bastante sintomas. Então, aqueles pacientes que evoluíram com gravidade na doença, hoje muito menor esse número do que antigamente, ou para os pacientes não vacinados, que correm mais riscos de evoluir de uma forma desfavorável, a gente consegue reduzir sintomas. Então, febre, aquela evolução da fase inflamatória. Eu tenho visto muito também o uso do oseltamivir para COVID, né? Nessa diferença ali de uma coisa para outra, às vezes do influenza para COVID a gente não consegue diferenciar. Tá difícil conseguir. Tá a preço de ouro. Essa medicação que a Karime falou é o Tamiflu. Isso. Que acho que vocês já devem ter visto. As gestantes estão tendo dificuldade, né? Elas vão no pronto atendimento, é receitado para elas, mas elas não conseguem comprar. E esse é o público interessante para utilizar a medicação quando é H3N2, né? Que é a população de risco. Que é a população de risco. E tem uma galera usando sem necessidade, né? Isso. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter frente a um agravo de saúde como esse é bom senso, né? Se eu tô tomando sem necessidade, eu tô tirando de alguém que teria realmente necessidade, faria diferença para ela utilizar essa medicação que é escassa. Eu acho que aconteceu... Assim, todo mundo se assustou muito quando viu o Covid. Não teve como. Todo mundo dessa geração que viveu a fase do Covid vai lembrar de todos os sentimentos que o Covid trouxe para você. Eu acho que nós aqui nunca fomos atingidos de uma maneira muito cruel em relação ao Covid, em relação à morte. Mas as famílias que perderam pessoas por morte pelo Covid, acho que elas sempre vão sentir um peso muito maior. Então, é totalmente compreensível quando as pessoas... se assustam com esse diagnóstico, elas se assustam quando elas estão com sintomas, mas é a hora que realmente os profissionais de saúde devem ser ouvidos, profissionais de saúde sérios, comprometidos com a ciência, comprometidos com o seu trabalho, que estão te orientando. Então, assim, e aí a gente também tem que pensar um pouquinho, colocar a racionalidade na frente e pensar como era antes de existir o Covid.
Nunca ninguém gostou de ficar gripado na vida, mas a gente ficava em casa, a gente tomava... A gente até se automedicava. Era quando a gente falava, não se automedique, né? Vá ao pronto atendimento, escute seu médico. E hoje não, hoje a gente tem uma necessidade muito grande de tentar achar uma medicação perfeita para melhorar a sua imunidade. E sobre imunidade, falando brevemente sobre imunidade, se você não tem nenhuma doença que imunossuprime você, que você não toma remédio, que você é imunossuprimido, a sua imunidade está funcionando. E se você está tendo esses efeitos dos sintomas, você está tendo esses sintomas gripais, você está tendo até febre, porque seu sistema imune está indo lá combater. Então, hoje a gente tem uma tendência muito grande na internet de adoecer as pessoas. Você sempre precisa de uma vitamina X, você precisa da medicação tal, da pílula fantástica tal, porque você está doente, porque a sua imunidade não funciona. Você tem isso porque você não... Então, a gente vê o tempo inteiro que você precisa estar doente. Não, meu bem, você é rígido, você é jovem, você não tem doença, você vai provavelmente combater essa doença de uma maneira fisiológica, com remédios sintomáticos e um bom estilo de vida. Quer se cuidar? Tem um bom estilo de vida. Não tem uma especialidade médica que não vá falar para você que se você manter uma dieta saudável, praticar atividade física, ter hobbies, ficar com a sua família, ter bem-estar, trabalhar adequadamente, você não vai ter uma vida saudável, uma imunidade muito boa. É isso aí. A Karine podia falar de novo sobre o isolamento, o que está de novo agora, como que é feito esse isolamento, falar dos sintomas de gravidade, quem que é a população de risco e quando você precisa... E sobre a vacinação, né? Isso a gente já sabe, a gente vai falar aqui. Vacinem, gente. É histórico. Vai procurar lá no livro de história do Brasil, o que aconteceu depois que a gente descobriu a vacinação. É isso aí. A gente só vive hoje em sociedade porque a gente tem vacina. É isso aí. E, de novo, vacina é estratégia coletiva. Se você tem alguma dúvida de vacinar por você, vacine pelas pessoas que você ama. Porque isso, com certeza, vai fazer muita diferença na vida do meu pai, no pai da Lê, nas nossas mães, né, Matheusa? Então, assim, se não é por você, é pelos seus filhos, é não deixar a doença circular. Tem um exemplo que eu vou falar aqui. Eu sempre evito falar sobre muita coisa, mas eu vou falar aqui. Tem um exemplo, assim. 2 famílias, os 2 têm filhos. Uma família não vacina os filhos. Nem quero chegar no mérito da vacinação para crianças, mas vamos lá. Vamos pensar nas outras vacinas que a gente já tem há muito tempo. Uma família decide não vacinar o filho dela. E a outra família vacina o filho e tudo mais. Aquela pessoa que não vacinou, pegou a doença e ficou bem. O meu filho, o filho da outra pessoa, foi lá, pegou a doença e morreu. É evolução natural da espécie. Mas, se o seu filho morre e o meu filho fica bem, de quem que é a culpa? É da pessoa que não foi vacinada. Então, assim, a gente tem que parar para pensar que se você vive em sociedade, o que reflete, o que você faz, se vai refletir em uma outra pessoa, isso tem que ser considerado, porque a gente vive em sociedade. Agora, se cada um quiser viver sozinho, cada um faz o que quiser. Mas se você vive em sociedade, a gente tem que começar a refletir sobre isso. Tem que tomar muito cuidado também com essas notícias de internet, né? Fake news, que rola em grupo, e que a vacina é isso, que a vacina não é segura, que fulano morreu depois que tomou a vacina. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado com as informações. As pessoas morrem de tomar dipirona. Isso em 1 milhão, vai ter alguém vai ter um choque anafilático. Mas ninguém deixa de tomar dipirona. Ninguém deixa de tomar um monte de remédio que tem um monte de efeito colateral, porque tem alguns efeitos benéficos. Então, gente, as pessoas continuam, né, morrendo de outras coisas. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia e procurar mesmo informação científica, né? Informação que realmente estudou para isso. Eu acho que, falando brevemente aí sobre vacinação, todo mundo fala, nossa, mas foi uma vacina criada em tempo recorde. Todo mundo duvida, né? Isso, se vocês me perguntarem, Karine, o que lançou da pneumologia nos últimos 2 anos? Sabe o que eu tenho de remédio novo para meus pacientes? Nada. Sabe por quê? A Pfizer, a AstraZeneca, sabe o que elas estavam fazendo em 2 anos que elas não fizeram na vida delas de história, de indústria farmacêutica inteira? Só produzindo vacina. Toda a tecnologia dessas grandes empresas foi voltada para resolver o problema que a gente tinha no mundo. Economia parada, todo mundo desempregado, todo mundo doente, muita gente morrendo. O que você precisava resolver? Toda a tua inteligência e tecnologia foi voltada para um único produto,
Quer dizer, uma coisa é Em vários lugares do mundo, em né? vários lugares do mundo. Isso não quer dizer, assim, quando se produzia uma vacina, aquela indústria produzia uma vacina e 50 mil tipos de medicamento ao longo de 5 anos. Estou errada? É mais ou menos isso que a gente leva para produção e comercialização. E liberação. E liberação. Agora, isso não aconteceu por quê? Porque todos os esforços foram voltados para se criar algo que resolvesse o problema. Então, assim, eu não acho temeroso, eu acho fantástico. Que bom que o ser humano e toda a tecnologia que a gente consegue dominar resolveu o problema. A gente resolveu um problema em tempo recorde, porque tudo que a gente tinha de bom, a gente se concentrou para fazer aquilo. E aí tem muita dúvida também com relação à nossa área, né? A gestante, a vacinação na gestante. E Tá assim, mais que claro, né? é uma vacina segura, gente. É uma vacina de vírus inativado, né? Então, a grávida pode usar. Os bebês todos aí nasceram, todo mundo bem, todo mundo saudável. Então... E é triste dizer que tem médicos de ginecologia, obstetras, que orientam não tomar. E tem muito viés político, que não é o caso que a gente tá vendo aqui, mas tem muito viés político. E a gente vê... Eu lembro ano passado a quantidade de pacientes gestantes que pegavam e chegavam a ir pra UTI. Graves, ou que tinha alguma complicação obstétrica, né? Por causa do Covid. E agora todo mundo que tá pegando Covid, tá todo mundo passando como uma gripe mesmo. Sim. Né? E é muito interessante, assim, o hospital em que eu sou chefe de unidade, lá no Júlio Miller, a gente é referência justamente de gestante durante o Covid inteiro. Então, eu vi muitas gestantes graves. E gestantes morrerem. E né? gestantes morrerem. Graças a Deus, o nosso N de mortalidade o do é Júlio bem Miller baixo, graças a Deus, é sensacional. Mas é muito triste. É muito triste você ficar grave e não conhecer seu filho. Teve uma alta que eu dei que eu chorei muito, porque foram 3 meses de internação, porque ela ficou entubada há muito tempo, e ela não conhecia o filho dela. E aí, quando ela foi para o dia da alta dela, que ela ia pegar o bebê no colo, foi sensacional para todo mundo. E essa gestante, sim, ela não tinha vacinado, que já foi agora, já no período de vacinação. Então, a ideia é vacinar, a ideia é conversar com médicos que sejam competentes. Então, assim, eu quero saber da vacinação do meu filho. Conversa com o teu pediatra. Se ele não é um pediatra politizado, tem alguém melhor para dizer se é para vacinar ou não do que o especialista da área, que é o pediatra? Eu quero saber se eu preciso vacinar. Conversa com o teu médico. E as sociedades, elas estão se posicionando, né? Sim. Então, acho que procura a sociedade. E sempre... hoje a gente tem internet que a gente consegue entrar nos sites da sociedade, é aberto ao público essas cartas referenciais do uso de medicação numa pandemia, de vacina. Então, entra, pesquisa, lê, né? Tem muita gente que está estudando só sobre isso de uma forma cheia de bom senso e honestidade que está escrevendo tudo isso. E pensando em finalizar aí o nosso tema super quente, então, com relação ao isolamento, acho que é interessante, tem a ideia do CDC de 5 dias, mas se você não se testou, você está gripado, fica em casa 7, né? Você quer um número bom, um número mágico, fica 7, quietinho em casa, de máscara, sem contato com a família, perceba qualquer sinal de alarme, então saturação caiu, febre persistiu, né? Eu comecei com Covid, eu testei a Covid, tive febre, mas melhorei, e lá pelo 5º, 7º dia eu voltei a fazer febre. Opa, é um paciente que está mais inflamado, a gente tem que ficar mais de olho, né? Ou comecei com falta de ar. Esse é o paciente para acessar a unidade de pronto atendimento, de ter um médico te acompanhando. Às vezes de fazer um exame de imagem, um exame laboratorial. O mais interessante, se você tem um médico parceiro, com bom senso, amigo seu, conversa com ele o tempo da doença, vai ali, troca uma ideia, tá tudo certo, isso vai te trazer segurança. Hoje em dia a gente tem a telemedicina que é fantástica, ela entrou para ficar, e para esse quesito de doenças gripais é algo muito interessante. Você não expõe ninguém, você fica dentro da sua casa, você conversa com o seu médico, tem alguém te acompanhando. Se houver necessidade de fazer exame, ele vai te orientar a fazer. Se houve qualquer mudança em termos de sintoma mais sério, persistência de febre, tosse, olha, minha saturação está oscilando e não melhora, ele vai te orientar a procurar um pronto atendimento, uma unidade referenciada, vai te pedir uns exames para você fazer, vai te orientar o que fazer. Então, eu acho que é isso. Medicina sem paixão, a gente não deve ser apaixonado demais, porque a gente vai a extremos, né? A gente precisa começar a praticar uma medicina de bom senso, baseada em evidências, ter ideia que todo mundo... a gente fica doente, a gente ficava doente, e a gente vai continuar ficando doente, né? Isso é uma verdade, isso vai continuar acontecendo, mas que bom que a gente tem instrumentos, né, de conseguir passar por uma pandemia já respirando. Então, assim,
Ai, doutor, eu tô com Covid agora. Eu falo, nossa, que boa hora que você teve Covid. Não tem hora melhor para ter Covid do que agora. Eu não te diria isso há um ano atrás. Sim. Né? Era muito mais avassalador e assustador. Sim. Hoje, a gente precisa observar. Mas estar vacinado é aquilo que traz paz e segurança, tanto para o médico quanto para o paciente. E para a família. Para a família, com certeza. Karime, muito obrigada. Foi Obrigada por maravilhoso. todas as nossas respostas, seu jeito encantador de responder. Espero que as pacientes e as nossas ouvintes, não pacientes, né? Nossas ouvintes escutem o podcast, compartilhem com outras pessoas, porque só teve informação muito boa aqui. Pois é. Obrigada, Karime. Eu que agradeço. E a gente vai aproveitar você para outros episódios, né? Semana que vem tem Karime de novo. Karime, vem onde tem que as Karime de pacientes novo. podem te achar? E se você tiver um arrobinha na internet, deixa aqui pra gente. Ok, então a gente, no momento ainda esse mês eu tô na Clínica Piovita atendendo, mas a partir do mês que vem eu tenho uma sócia, já minha sócia há muito tempo, e uma das minhas grandes amigas, que é uma infectologista, a Giovanni, a gente está montando o serviço de pneuma infecto que chama Imper. Então, é uma medicina feita em pares, Imper é francês, somos nós duas que vamos tocar a Mas clínica. são chiques, né? E a gente vai estar no edifício Advanced Business, sala 510, a partir de fevereiro. Muito bem. isso aí. Palminhas, Gabs. Vai ser só sucesso, tenho certeza. Se Deus quiser. E como que te acha na internet? Já tem o @, da Imper Clínica, só procurar no Instagram que tem. A gente tem postado notícias, inclusive hoje tem um post novo sobre se é gripe ou se é Covid. É do dia, hoje essa. E o meu @ pessoal é o Karime Scherini. Muito bem, obrigada. Vai ter na descrição do episódio, gente. Sigam isso aí. ela lá. isso. Então é isso. Até o próximo episódio. Sexta-feira que vem estamos Que aí é de novo. com ela de novo. Com ela. Até mais, gente. Até mais.